Olá, amigos e amigas do Emages, bem-vindos a mais um Emages em Pauta. Hoje aqui conosco os professores Paulo Augusto Moreira Lima e o professor Felipe Cadete. Professor Paulo, seja bem-vindo ao nosso Emages, é um prazer tê-lo aqui conosco, boa noite. Boa noite alunos, boa noite Gabriel, boa noite Felipe. Então vamos aí conversar sobre o informativo 555, não é? Estamos aí ansiosos para falar sobre isso. E qual que é o primeiro julgado que tu vai comentar nessa rodada, Paulo? Eu vou comentar um importante de recebimento de denúncia quando houver incompetência por foro por prerrogativa de função. Se esse recebimento por autoridade incompetente é válido, é inválido, enfim. Professor Felipe, tudo tranquilo por aí? Tudo em paz, colegas. Dando um alô para o pessoal de casa. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Qual é o julgado que tu comentas nessa primeira rodada, Felipe? Eu vou pegar um julgado de DPVAT, muito importante para o pessoal da área estadual, que analisa qual é o termo inicial da prescrição. Se é o laudo, se é o acidente. É um julgado importante que adotou a sistemática dos recursos repetitivos. Perfeito. E eu nessa primeira rodada, colegas, vou comentar um julgado envolvendo direito administrativo, mais exatamente responsabilidade civil do Estado por ato lícito. Também um julgamento de recurso especial repetitivo pela primeira sessão do STJ. Então eu lembro para o pessoal de casa que o nosso Emages em Pauta analisa cada um dos julgados trazidos no informativo, os professores do Emages fazem os seus comentários em um sistema de rodadas. Então, na primeira rodada, nós começamos com os julgados mais importantes e assim sucessivamente iremos até completarmos em 7 rodadas todos os julgamentos estampados nesse informativo 555 do Superior Tribunal de Justiça. Paulo, eu passo a bola para ti para nós começarmos com o julgado envolvendo, da Corte Especial envolvendo direito penal. O que foi decidido, Paulo? Então, esse julgado, ele é importante por ter vindo da Corte Especial, logicamente, né, são os ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça, e ele decidiu o seguinte, que numa ação penal que houver o recebimento da denúncia por uma autoridade incompetente, esse recebimento ele não pode interromper a prescrição. Então, esse julgado ele tem que ser interpretado porque ele não é bem assim como a emenda pode transparecer. Na verdade, o que esse julgado diz é o seguinte, que quando houver a questão da competência por foro de prerrogativa de função, nessa hipótese específica, o recebimento por autoridade incompetente não interrompe a prescrição. Então, por exemplo, se um deputado federal ele é denunciado perante o Tribunal Regional Federal, né? Então a autoridade por foro prerrogativa teria que ser no Supremo. Então esse recebimento da denúncia ali no âmbito do TRF, ele não interromperia a prescrição. Bom, então essa foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Agora, tem algumas questões que nós devemos pontuar aí. Tá, então o recebimento da denúncia por autoridade incompetente, ele nunca vai interromper a prescrição? Não, não é verdade. Daí é a necessidade de bem interpretar o acórdão. Então, gente, o que é importante anotar nessa decisão é o seguinte, que quando for uma questão de incompetência absoluta, ou seja, por foro por prerrogativa de função ou em razão da matéria, o recebimento por autoridade incompetente, ou seja, por juiz incompetente ou em razão da função ou da matéria, não interrompe a prescrição. Agora, por outro lado, se o recebimento se dá por incompetência por local, que é uma incompetência relativa, então esse recebimento, mesmo por juiz incompetente, ele interrompe a prescrição, tá ok? Então essas são as questões a serem pontuadas nesse julgado. Paulo, muito bem colocado por ti em relação à incompetência relativa. Primeiro, esse julgado, ele fala que não interrompe a prescrição quando o juiz era incompetente por conta de uma prerrogativa de foro. No entanto, é muito mais, como tu bem colocasse, todas as hipóteses de incompetência absoluta, doutrina e jurisprudência são unânimes em atestar a não interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia por juiz absolutamente incompetente. Quanto a juiz relativamente incompetente, tu também bem colocasse, eu só chamo a atenção.
por vezes o juiz, por força de uma incompetência territorial, acolhendo, por exemplo, uma exceção de incompetência, ao encaminhar o processo para o juiz territorialmente competente, e o juiz territorialmente competente acaba convalidando os atos já praticados. E já houve julgado no STJ para discutir se a interrupção, nesse caso de convalidação, surtiria efeito a partir da ratificação pelo juízo territorialmente competente, ou se já teria surtido efeito pelo juiz incompetente, só que numa incompetência relativa. E tu já foi direto ao ponto, colocando muito bem. Nesse caso, mesmo havendo a ratificação pelo juiz competente, a interrupção já se operou no juízo territorialmente incompetente, incompetência relativa, frisamos mais uma vez. Porque o argumento que se tem é que essa ratificação tem a natureza meramente declaratória, mantendo, portanto, os efeitos dos atos praticados pelo juiz relativamente incompetente. Então, é uma distinção bem importante para o pessoal de casa, né, Paulo? Porque são situações que nós temos que separá-las, porque as consequências são bastante diversas. E, professor Gabriel, é importante também os alunos terem em foco que hoje, em questão de nulidade, então tudo é princípio do prejuízo. Houve prejuízo, não houve prejuízo. Nesses casos aqui de incompetência por foro prerrogativa, o Supremo e o STJ não entram nessa questão de prejuízo, eles anulam mesmo, inclusive tem um precedente julgado já pelo plenário do Supremo, de relatoria do ministro Celso de Mello, num caso idêntico, em que se reconheceu a não interrupção da prescrição por causa do recebimento por autoridade incompetente, tá ok? Então o princípio do prejuízo não se encaixa aqui. Perfeito. Felipe, eu passo para ti. Qual é o julgado que tu comentas nessa primeira rodada? Bom, é um julgado de um recurso repetitivo que ele trata da prescrição em DPVAT. Na verdade, não é um julgamento originário, é um julgamento que integrou um julgado anterior em virtude de embargos de declaração que foram providos. Então, para a gente entender a controvérsia, vai ser interessante tecer algumas considerações em relação ao julgado anterior, que foi integrado. Ele coloca, o julgado, antes de mais nada, ele confirma a súmula 278 do STJ, que ela dispõe, literalmente, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Qual era a discussão que estava sendo colocada nesse recurso repetitivo? O que é a ciência da incapacidade laboral permanente, que é o requisito para você receber a indenização do DPVAT? Está no artigo 3º da lei do DPVAT. Essa ciência inequívoca, ela ocorre com acidente ou ela ocorre com um laudo que constata que você tem uma incapacidade permanente? Respondendo à questão, o ministro relator, ele entendeu que, em regra, a ciência dessa lesão, ela só vai surgir quando você tem um laudo médico. Pela seguinte razão: para você receber uma indenização de DPVAT, não é suficiente a mera incapacidade laboral, como acontece na previdência privada, na previdência pública. Para o DPVAT, é necessário que essa incapacidade ela seja uma incapacidade qualificada. Como assim? Tem que ser uma incapacidade permanente. E no entender do ministro, essa permanência é algo muito técnico, que você só pode saber dessa permanência através de um laudo médico. Então, para termos práticos, a prescrição, através da teoria da accionata, ela só nasce quando você recebe um laudo, e não na data do acidente. Mesmo que o laudo seja feito 3 anos depois do acidente, que é o prazo da prescrição para os seguros legais, os seguros obrigatórios que estão elencados no artigo 206 do Código Civil, não teria decorrido a prescrição. Agora, você tem algumas exceções, que é exatamente o objeto desses embargos de declaração. Existem alguns casos em que essa incapacidade, essa invalidez, ela é notória. E a permanência dela também. São os casos em que você tem amputação de membro, paraplegia, tetraplegia. Então, nesses casos dessas doenças bem específicas, não seria necessário um laudo. Então, o prazo prescricional contaria da própria lesão incapacitante permanente. E um outro que foi muito bem colocado pelos advogados da seguradora líder do DPVAT
era que o segurado, se utilizando de má-fé, ele manipulasse o prazo prescricional, atentando contra a segurança jurídica. Como isso seria possível? Era só ele conseguir um segundo laudo, não dizer para ninguém que é um segundo laudo e apresentar em juízo esse segundo laudo como se fosse o primeiro laudo. Então ele poderia, toda vez que tivesse um novo laudo, manipular o prazo prescricional. O julgador, o relator, entendeu que isso realmente poderia ocorrer, mas você não poderia presumir essa má-fé. Esse ônus de você demonstrar que existiria um laudo anterior, seja esse laudo judicial, seja esse laudo administrativo, seria da própria seguradora DPVAT, porque é um fato impeditivo do direito do autor, e como tal, pelo artigo 333, seria ônus da seguradora demonstrar isso. Então, com essas colocações, dá para a gente entender melhor a notícia do julgado. Uma última observação que eu faço. O Código Civil, ele diferencia os seguros obrigatórios ou legais dos seguros facultativos ou voluntários, para fins de prescrição. A prescrição do seguro obrigatório ela é trienal, enquanto a prescrição do seguro voluntário, que é aquele que a gente faz do nosso carro, da nossa casa, a prescrição é ânua, é de apenas 1 ano. É uma diferenciação que é interessante o pessoal ter em casa, e em resumo é isso que eu posso falar do julgado. É importante aí chamar a atenção, né, professor, a parte de DPVAT, que é uma matéria que às vezes passa batido pelos alunos, mas volta e meia ela é cobrada nas questões práticas de concurso de juiz estadual, enfim, é uma matéria que é bastante cobrada e é negligenciada, e o professor falou justamente do ponto mais importante da matéria de DPVAT, que é a questão de prescrição, ao lado também da questão do tarifamento, que nós já comentamos aí em outra oportunidade, em outro informativo. Justamente são os 2 pontos que eu destaco para reforçar os estudos aí, que é o tarifamento e a prescrição no DPVAT. Eu lembro que, na verdade, nós temos 7 súmulas de DPVAT já no STJ. As súmulas de DPVAT é um assunto, na verdade, recordista em matéria de súmula, e uma delas, inclusive, veio recentemente de ser cancelada. É interessante também, só lembrar nessa questão da prescrição, que houve muita discussão quanto à prescrição na indenização do DPVAT, e temos uma súmula 405 do STJ, definindo a prescrição trienal na forma lá do 206 do Código Civil. Eu passo agora para o julgado que eu trago para essa primeira rodada, pessoal. Como eu adiantei, um julgamento interessante envolvendo responsabilidade civil do Estado por ato lícito. Na verdade, assim como o professor Felipe, eu tenho aqui os embargos de declaração no julgamento no recurso especial repetitivo, mas que trazem também importantes aclaramentos em relação à matéria decidida no repetitivo. Então, qual era o problema, a situação concreta que o STJ teve que decidir? Era um problema de indenização por conta de um congelamento e um tarifamento de preços feito pelo governo federal em relação à indústria e ao segmento sucroalcooleiro. O que aconteceu, pessoal, para a gente bem se situar em termos históricos? Havia uma legislação, a Lei 4.870 de 65, que autorizava essa intervenção estatal, e houve essa intervenção no setor sucroalcooleiro ao longo de vários anos, mas o problema surgiu, sobretudo a partir dos planos econômicos ali de 1985 em diante. Plano Bresser, plano Verão, plano Cruzado, em virtude de um colapso inflacionário que vivenciávamos à época, o governo acabou intervindo, e especificamente no setor sucroalcooleiro, havia essa legislação específica, e ao fixar os preços que deveriam ser praticados naquele setor, o governo acabou fixando preços abaixo dos custos de produção desses produtos envolvendo álcool, envolvendo açúcar, cana-de-açúcar. As empresas, logicamente, não se conformaram com o prejuízo, queriam praticar um preço maior, só que o governo impunha um preço mais baixo, tentando controlar a inflação e, portanto, limitando o aumento dos preços. Qual foi a discussão em relação ao dever de indenizar? A legislação determinava que o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool, o IAA, extinto já em 1990, ele deveria contratar uma empresa para fazer a apuração do levantamento sobre os custos de produção,
a dar um balizamento para o governo na fixação desses preços. E o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool acabou contratando a Fundação Getúlio Vargas para fazer essas apurações. No entanto, a FGV apurou custos de produção e, ao fixar os preços, o governo colocou-os abaixo do patamar indicado pela FGV. Esse foi o problema vivenciado em termos concretos. E qual foi a discussão jurídica a respeito disso? Responsabilidade civil do Estado. O IAA era uma autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, que na verdade, extinta em 1990, foi sucedida pela União, era uma autarquia da União e sucedida por ela. O que aconteceu? Qual que era a grande polêmica? Se efetivamente estaria compelido o IAA a observar aquilo que a FGV indicava. E a interpretação que o Supremo Tribunal Federal consagrou contra o entendimento original, primeiro do STJ, foi de que deveria observar os estudos da FGV. O STJ entendia que o governo ele contratou a FGV para estudos, mas não estaria compelido a observar as conclusões apontadas pela FGV. O STF, no entanto, adotou linha diversa e o STJ se curvou esse entendimento e já tem vários anos essa jurisprudência do STJ. E, na verdade, nesse repetitivo, não estava em discussão o ande beatur, ou seja, a dívida em si. Era incontroverso que a União tinha o dever de indenizar. E aqui eu lembro, pessoal, toda a doutrina administrativista pontua que a responsabilidade civil do Estado não necessita da comprovação da ilicitude do ato estatal, porque a intervenção do Estado na economia era plenamente lícita, só que o prejuízo gerado, mesmo a partir de um ato lícito, enseja o dever de indenizar estatal. É irrelevante que seja lícito ou ilícito o ato estatal para que nós possamos reconhecer a responsabilidade civil do Estado nessa indenização. Então, neste julgado aqui, o ponto central, como eu disse, não era nem o ande beatur. Lendo a notícia, a gente até poderia ficar em dúvida. Isso já de muito tempo já tinha se consolidado, tanto no Supremo quanto no STJ. O problema envolvia o quantum de beatur. E aí é uma questão bem técnica e com consequências bilionárias para a União. E já adianto que a União conseguiu uma decisão que foi mais favorável a ela e que não foi nada comemorada pelos usineiros, pelas usinas de álcool e açúcar. Qual que era aí o cerne da discussão quanto ao quantum de beatur? As usinas diziam simplesmente, a FGV apontou um custo de produção X e o preço que o governo fixou era menor do que isso. Então essa diferença multiplicada por todo o volume de transações daquelas usinas no período, e o período, aí eu também vou apontar, começou em 85 o problema, e havia também uma discussão aqui definida quanto ao termo final dessa discussão. Começou-se em 85 esse tabelamento mais rigoroso, com preços abaixo, e pelas usinas elas só queriam dizer o seguinte, olha, eu vendi tantas toneladas, a FGV disse que o custo era tanto e o governo disse, tabelou um preço menor. Então toda essa diferença eu quero receber porque foi prejuízo. Isso seria um prejuízo, segundo elas, efetivo, mas para o STJ, no entanto, isso não era o prejuízo efetivo. O dano efetivo deveria e deve ser apurado, que ainda temos ações dessas tramitando, sobretudo em fase de execução do julgado, em cumprimento de sentença. Esse prejuízo deve ser apurado concretamente. Tem que ter prova a respeito e não pode ser feito simplesmente por essa questão matemática na diminuição entre o valor do custo de produção do produto e o valor do preço tabelado pelo governo. O STJ trouxe um argumento bastante sensato e fulcrado na realidade. As usinas do setor têm aquelas que tinham uma produtividade, uma rentabilidade muito maior do que outras. Então, mesmo um custo de produção médio apontado pela FGV era superior àquele que ela conseguia por ser mais aparelhada, por ter melhor linha de produção. Aquele que a FGV apontou era maior do que ela efetivamente
lidava no seu dia a dia, na sua venda de produção. Então, o STJ disse, tem que ser aferido, caso a caso, qual é o valor do prejuízo experimentado por essas usinas, e com isso, o prejuízo da União foi diminuído significativamente. E o outro ponto aqui interessante diz respeito ao prazo final dessa celeuma. Segundo os usineiros, teria terminado o problema em 99. No entanto, o STJ adotou um marco bem anterior, 1991. E qual que era? Nós tínhamos, na verdade, várias teses. Tinha uma tese que apontava que era em 1990, quando foi extinto o IAA, essa autarquia que nós comentamos. Na linha que prevaleceu, que era de 1991, invocou-se a Lei 8.178, segundo, na interpretação do STJ, segundo a qual ela teria transferido a competência para o ministro da Fazenda para essa fixação de preços, e a partir dali o ministro da Fazenda não teria incorrido no mesmo equívoco. Então esse foi o marco adotado pelo STJ, e aí, para descer a uma minúcia, um detalhe desse caso, segundo o julgamento no repetitivo, o STJ tinha apontado como data 4 de março de 1991. E nos embargos de declaração, a União levantou o seguinte: olha, na verdade, a Lei 8.178 é a conversão da medida provisória 295, que é de 1º de fevereiro de 91. E o STJ, nos embargos, reconheceu essa contradição para dizer que a indenização, o problema, somente decorreu entre 85 até 31 de janeiro de 1991, que é um dia antes da publicação da medida provisória 295, que foi convolada na Lei 8.178 de 91. E, para finalizar, também os usineiros apresentaram embargos de declaração para questionar os casos em que a própria sentença transitada em julgado já dizia que o cálculo deveria ser feito simplesmente numa fórmula matemática entre a diferença do custo de produção apontado pela FGV e os preços praticados pelo governo. O STJ disse, apesar de esta não ser a melhor interpretação, se a sentença transitada em julgado explicitamente determinou isso, há que se observar a coisa julgada. No entanto, se a sentença não disse isso explicitamente, lá na fase de cumprimento de julgado, tem que ser feita uma liquidação para apurar os reais prejuízos suportados pela parte autora vencedora na lite. Então eram esses pontos aí tratados. Eu busquei rememorar o tema de fundo, que eu diria até que é o mais importante para nós lembrarmos, porque é uma discussão bilionária envolvendo a União, em um segmento bastante rico, e que, por isso, levou aí, teve uma grande repercussão no meio jurídico. Gabriel, e agora, então, pelo novo parâmetro do STJ, vai demorar agora o processo aí bastante tempo, né? Porque para apurar o real prejuízo na fase de liquidação, ou seja, a discussão está longe do final, então. Bem lembrado, Paulo. E eu digo aqui que o STJ já adiantou. Tem casos em que a liquidação pode dar igual a zero. Porque se não demonstrado pela usina que efetivamente ela teve um prejuízo, e é uma apuração bem complexa, o STJ disse, mesmo ante beatur tendo sido definido numa sentença de procedência, a liquidação igual a zero é um fenômeno que toda a doutrina reconhece, inclusive Dinamarca é citado pela ministra a Helena Calmon, que foi do repetitivo, nos embargos ela já tinha se aposentado, foi a ministra Suzete Magalhães. Mas ali no voto dela, ela deixou claro, pode dar uma liquidação igual a zero, vai ter muita usina aí lamentando, às vezes, um embate de décadas na justiça para ter um resultado nulo, né? Um comentário que a doutrina fez desse julgado é que, na prática, em termos de justiça material, você vai premiar o mau empresário que quebrou, porque não tinha margens tão boas, e você vai punir o bom empresário, que conseguiu, a despeito do congelamento de preços, atuar de forma mais eficiente para conseguir não quebrar e vender com
alguma margem de lucro ainda por cima disso. É algo que você deve realmente só pesar, mas enfim, isso é só um comentário crítico. E uma outra questão um pouco mais técnica, eu lembro ao pessoal de casa, se isso for cobrado no concurso, é importante lembrar a súmula 344 do STJ, que ela coloca em princípio que a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Não foi bem o que o STJ aplicou nesse caso específico, mas é importante o pessoal de casa lembrar dessa súmula. É uma saída, né? Isso. Perfeito. Então, Principalmente colega... se for uma peça da Fazenda Pública, né? Perfeito, Felipe. Então terminamos, meus caros, essa nossa primeira rodada do InfoEmarges em Pauta, hoje informativo 555 do STJ. Esperamos vocês aí para a nossa segunda rodada que vem na sequência. Obrigado e até logo mais.